Olá, seja muito bem-vindo à nossa nova edição do Real Talks, dessa vez em um formato 100% feminino, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado nesse mês de março. Eu sou a Gabriela Gregori, gerente senior de Valuation aqui na CBRE, e hoje eu trago 4 convidadas super especiais e líderes em suas áreas para falarmos um pouco sobre o universo feminino no mundo corporativo. Marcela Ramos, gerente sênior da área de representação de ocupantes industriais e logísticos. Ela é arquiteta de formação e tem quase 16 anos de CBRE. Ela é mãe do Felipe, de 8 anos, e da Helena, de 6. Daisy Poli, diretora de Property Management da CBRE. Ela lidera um time de mais de 400 pessoas. Ela também é arquiteta de formação, também é mãe do Pedro, de 22 anos, e da Pietra, de 15, além do Shih Tzu, de 5 anos, chamado Toby. Raquel Dias, gerente sênior da área de representação de ocupantes de escritórios. Ela é responsável pelas áreas de Account Management e Agile pela América Latina. A Raquel é arquiteta de formação, tem quase 12 anos de CBRE e é mãe da Patrícia, de 4 anos, e da Amanda, de 2. E Beatriz Chiesi, gerente da área de representação de ocupantes industriais e logísticos. Ela é engenheira civil de formação, tem 13 anos de CBRE e é mãe, tutora do Bento, um Golden de 40 quilos. Eu gostaria de abrir esse bate-papo hoje sobre os desafios que enfrentamos no mercado, e é de conhecimento de todos que as mulheres têm inúmeros desafios, muitas barreiras, inclusive muitos pratinhos a serem equilibrados no dia a dia. E por isso eu gostaria de começar falando sobre as experiências frente a essas dificuldades. Daisy, quais foram os maiores desafios que você enfrentou no mercado imobiliário e como você lidou com esses eventuais episódios aí de preconceito e até de discriminação? Eu acho assim, é claro que durante 30 anos passei por tudo que vocês podem imaginar e não podem imaginar. E tentando selecionar um dos eventos, me veio muito a lembrança de como eu reagi. E por que eu reagi? Então, eu acho que talvez explicar a minha reação e o que me levou a isso, eu acho que é importante para ajudar essa nova geração. Quando eu vim para São Paulo, quem me acolheu foi o pessoal da Birman. E lá, o projeto mais emblemático, mais difícil, que todo mundo queria, que todos os meninos queriam, veio para mim. E eu que absolutamente não estava aqui assim na minha cabeça, vou voltar para o sul, vou casar, meu noivo está lá, nem tchum que ia vir para mim. Então, primeiro eu falei assim, poxa, se veio para mim é que eu tenho capacidade. Então, para mim, tudo é possível, tu pode. E na parte dos meninos, tanto do Rafael, o João, o Perrone, eu nunca senti nada por ser mulher. Foi difícil, pressão, tudo, mas eles deram um desafio e eu consegui atingir. Então, ali, como foi o meu início, tu criou uma autoconfiança no sentido assim, cara, eu posso. Se eles acham que eu posso, quem sou eu para dizer que não posso? Então, eu posso. Então, isso dali foi uma coisa que me fortificou. Eu vejo que eu levei para sempre, tanto que muitos desafios aqueles estresse loucos, aqueles gritaria, tu falava assim, não, se tem um louco aqui não sou eu. Porque eu foi capaz, as pessoas confiam em mim, então o problema não sou eu. Então isso sempre na minha cabeça me ajudou. E daí passaram-se alguns anos, eu trabalhando muito perto com a Catherine, que na época da Tishman, eu sempre tinha que levar qualquer projeto para um comitê externo, então todos os países levavam. E nesse comitê, às vezes, assim, quando só tinha uma mulher, que era ela, e nos embates, gente, eram os embates pesados, assim, e tu vê que quando tu não consegue convencer alguém, tem algumas pessoas que começam a levar voz. E eu começava a ver que ela continuava plácida. Não levantava a voz. E isso é uma coisa que eu também comecei a absorver. Eu falei assim, gente, independente se a pessoa levanta a voz, sai da caixinha, não agrega nada. Então, esses 2 ensinamentos que eu tive, que foi ficar calma e confiar no teu taco, é uma coisa que eu levei para sempre. Então, vários momentos que eles colocam a tua capacidade em jogo, porque a gente sabe, quando a pessoa quer mexer no teu emocional, ele por isso escolhendo assim que... Aí tu fala, não, peraí, eu sou a mesma pessoa de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, eu consigo e vamos lá. Então, isso daí me ajudou a aguentar muita coisa e eu acho que tu manter também uma serenidade é algo... Não ir na cólera. O cara é grosso e você é grosso também, não. Desculpe, mulher vai ser delicada, vai ser educada, vai ser... Não precisa...
os meninos que me abriram as portas no mercado, sempre assim, me ajudou muito na minha autoestima, autoconfiança, assim, eu posso, e foi legal. Então, tu começa a ver como essas pequenas não, essas experiências aí Porque no final foram grandes exemplos, né? Você teve uma grande líder que estava te ensinando ali como suportar certas situações, né? E lidar frente a alguém gritando com você, ou muitas vezes levantando a voz, e ela te deu um super exemplo, né? E como é importante a gente ter essas referências, né, de liderança. Não, e por outro lado, os meninos confiando em ti, no sentido assim, projeto que todo mundo queria, que era na época, era a sede de um banco internacional, que todo mundo queria, e gente, deixa eles se matarem. E de repente, não, vai ela para Nova York. E foi uma coisa assim, mas eu abracei aquilo ali, vai ser minha vida. Aquilo ali foi. Então foi legal hoje, que é importante. Criou uma coraça. E o que você acha que precisa mudar para que mais mulheres alcancem cargos de liderança hoje no mercado? Eu acho que a mulher muitas vezes tem que confiar mais no taco dela. Para tu funcionar, teus pratinhos têm que estar equilibrados. Tu nunca vai ser um excelente profissional se a tua família não estiver funcionando. Tu nunca vai ser uma família maravilhosa se tu não tiver a figura. Tem que equilibrar bem. Eu acho que um segredo... Eu considero que meus 2 filhos e o Toby sejam crianças bem educadas. Os 2 estão bem aí, seguros. E mesmo com a mãe não tão presente, é qualidade. Os pratinhos não... É o tempo de qualidade que você se dedica a eles, né? Acho que, sem dúvida, esse é um ponto crucial nas nossas vidas, né? De quando a gente tá aqui, tem que fazer o que a gente precisa fazer bem feito nesse momento. E quando a gente estiver lá com eles, né? Porque se tu tá aqui pensando lá, se tu tá lá pensando aqui, não funciona. Sim. Então, tu tem que... Fechei a porta, ok. E tu não pode levar... Isso no início... Tu levava muita coisa do trabalho para casa. E aproveitando, né, o tema da maternidade, né, Raquel, você é mãe de 2 meninas, assim como eu, tenho também minhas filhas em casa. Como profissional e mãe, que desempenha uma dupla jornada, o que você entende ser um diferencial no mercado profissional hoje? É engraçado, né, porque eu tinha pensado nessa minha resposta, nossa, eu vou... E hoje de manhã... eu tive que repensar tudo porque... Não repensar, mas a minha filha... passou mal a noite, vomitou a noite inteira, acordou com febre, e eu quase não consegui chegar, né? Então, assim, é isso, a gente vive desses imprevistos no trabalho e na vida pessoal, né? Eu acho que, fazendo o gancho do que a Daisy comentou, sim, você consegue, mas uma coisa que pra mim foi fundamental, e eu acho que vale a pena a gente comentar, é sempre de rede de apoio, tá? Você tem que ter rede de apoio em casa, você tem que ter rede de apoio no trabalho, porque a mulher tem muito essa síndrome, essa culpa, né? Eu não sou a profissional que eu queria, eu não sou a mãe que eu queria, tá aqui pensando lá pensando aqui. Mas, assim, é difícil mesmo, né? E você precisa contar com alguém, você precisa... Então, assim, liguei pra minha mãe vem pra casa, e chegou a moça que me ajuda a cuidar das meninas. Então, assim, você precisa ter com quem contar, porque senão você não tem pra onde correr, né? Eu acho que depois do ponto de vista do trabalho, né? Eu mudei a minha jornada, né? A minha jornada de trabalho hoje de manhã eu tô com as meninas, elas acordam, a gente toma café juntas, eu ajudo a trocar elas pra escola, tal. Eu faço questão de participar dessa parte da vida delas. Provavelmente primeiro call ali eu ainda faço de casa antes de vir pro escritório. E de noite, assim, todo mundo já sabe, às 5h30, 6 horas no máximo, eu vou pra casa, porque eu vou ficar com as meninas. É a hora que elas saem da escola, é a hora que eu vou dar janta, que eu vou dar banho, que a gente vai brincar e que a gente vai ficar juntas. Tem toda a rotina da noite. Eu não vou ter filho pra colocar na prateleira e daqui 15 anos descobrir que eles cresceram e eu não vi. Então, assim, não, eu fico com elas. Depois, 8h30, 9 horas, eu botei todo mundo na cama, eu vou ligar o computador, termino o que eu preciso fazer e eu tenho toda, do ponto de vista da CBRE, né, eu tenho toda a flexibilidade para fazer isso e toda a compreensão para fazer isso. Então, assim, chega a mensagem, lógico, depois você vai olhar o WhatsApp, você vai olhar os e-mails, nossa, caiu a casa, tem muita coisa. Mas, assim, ninguém tá esperando, ou se for alguma coisa urgente, obviamente, as exceções acontecem. Mas eu acho que esse tipo de para você mesmo, então esse tipo de propósito para você mesmo como profissional, então se colocar e colocar todo mundo à sua volta, né, a par disso, para que todo mundo se entenda e se habitue à sua rotina, né? Então eu tenho não só o meu gestor, mas a equipe também, né? Então ninguém fica me cobrando, me ajuda aqui, me faz isso, revisa, tal, e os meus gestores também. Então eu acho que esse é um equilíbrio muito importante para mim. E agora eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, né? Você trabalhou durante 10 anos no mercado imobiliário fora do país, então você tem uma experiência internacional super bacana para compartilhar com a gente. Queria que você contasse que diferenças culturais que você observou nessa sua jornada
jornada. O que essa bagagem te auxiliou para alcançar hoje a sua posição Latam aqui na CBRE? Eu passei 6 anos na Itália e 4 na Inglaterra, né? Então não podia ser environments mais diferentes e mais desafiadores. Então, ela falou 30 anos de experiência, eu tenho 20, né? Sem querer denunciar a idade. Eram outras épocas, né? Então, assim, há 30, 20 anos atrás no Brasil tava ruim para mulher no real estate. Na Itália, então, nem se fale, né? Eu era a única mulher, assim, em quilômetros. Eu, por muitas vezes, as pessoas achavam que eu era secretária do meu diretor, do meu chefe. Então, eles ligavam para me passar recado. Fala para ele que não sei o quê. E eu já era consultora, né? Então, assim, eu acho que parte do que a gente viveu, né? E você vai se acostumando. Eu sempre tive muita resiliência com relação a isso, sabe? Assim, eu falava, gente, é isso. Só tem eu aqui... Sei lá, não é conformismo, mas é falar assim, olha, gente, é uma coisa que eu tô trilhando, né? Então, foi uma trajetória importante, eu cresci dentro da empresa, eu saí de lá fazendo negociações, assim, é aquela coisa, né? Quando você entra numa sala, todo mundo acha que você é a secretária, mas você começa a falar e todo mundo já entendeu que não é o caso, né? Então, assim, é aquela questão de você se impor, de você confiar no seu taco, de você conseguir tocar o teu trabalho com confiança, né? Sem se deixar influenciar por essa... O que será que estão achando? Será que tem alguém pensando que eu sou muito nova, que eu sou muito mulher, que eu sou muito isso, que eu sou muito... Não, faz o teu trabalho, vai dar tudo certo. Sempre deu. A Inglaterra é sempre um ambiente um pouco mais velado, muito, muito respeitoso, muito, né? Muito... corporate, então assim, é menos desafiador, né, do ponto de vista aí, é um país que já tem essas questões um pouco mais desenvolvidas, um pouco mais conversadas, não que tivesse muita mulher também, mas não tem a piadinha, né, de, você chegou na reunião, que bom, né, era assim, antigamente, hoje já não se pensa mais, né, em fazer isso, então... eu acho que tudo isso traz a nossa bagagem, né, essa resiliência, essa adaptabilidade, né, e tudo isso vai moldando, e eu acho que conectando na questão da América Latina é isso, essa questão de ir abraçando, de falar, não, deixa que eu faço, tá bom, eu vou conseguir, não tem problema, né. A mulher é mais polvo. A mulher é mais polvo, a gente consegue abraçar mais coisas, a gente consegue abraçar o desafio do tipo, você acha que eu consigo, né? Você confia? Eu também, beleza, vamos, tá bom. Você tá falando? Você tá falando, vambora, eu também vou conseguir. Assim é isso, né? Então, essa eu acho que é a maior dica que a gente pode dar realmente para quem tá começando a carreira, confia em você. Esquece esse negócio, existe, né? A síndrome do impostor e tudo mais. Não trabalha isso, né? Não entra na onda. Não entra na onda, vai pra frente porque dá tudo certo. A gente não teve, né, provavelmente, ainda teve uma mulher, né, eu não tive uma mulher na qual me espelhar, né, eu quero ser que nem ela, eu quero ser que nem ele, né, e ele falou, tudo bem, tudo né? bem, não tem problema, não tem uma mulher, tem um homem, né, eu quero ser como ele no trabalho, né, depois da vida pessoal e tudo, cada um tem os, né. A gente foi aprendendo, né? Então, assim, é legal, outro dia uma das minhas colegas falou pra mim, que legal, hoje eu sinto que tá tudo mais fácil, graças a vocês provavelmente, né, apanharam muito mais e hoje eu não sinto um clima, né, desconforto, um desconforto, ambiente, né? E eu sei que isso veio de vocês, então também isso acho que é uma coisa que dá bastante orgulho, né, pra todas nós. A expressão que ontem à noite no jantar o pessoal conversando falou que a mulher humaniza. Sem dúvida. A área que a gente estava, que eu entrei, que era um pouco mais masculina, e também com aquela leva uma paulada e dá um rosto, assim, leva uma paulada e sai sorrindo, brincando. Sim. Ok, tá bem, tu tá brabo hoje. Ok, tudo bem. Exato. E tu leva leve. Não sobe a testosterona, você não reage, né? A gente vai ficando velha, a testosterona vai caindo. E aí você vai conseguindo lidar com isso, né? Sim. Com calma, com parcimônia e tal. O resultado disso é isso, né? Tem muito mais mulher hoje, né? Sim. Muito mais mulher em todas as empresas, não só a CBRE, né? Todas as empresas de real estate aumentou demais, né? O quadro feminino. E aproveitando esse contexto, né, do nosso cenário, no passado era muito masculino, né? Acho que eu e a Marcela, a gente tem aqui quase o mesmo tempo de casa, né? A gente cresceu juntas aqui, não só na vida profissional, acho que na maternidade, né? Nossos casamentos e tudo. A gente sabe que o mercado imobiliário é extremamente masculino ainda, mas esse cenário vem mudando. Acho que somos o exemplo vivo, né, dessa mudança, e sabemos que o nosso olhar feminino contribui muito, né, para várias situações. Então, Marcela,
como você é a nossa representante, a líder do Women's Network Group aqui no Brasil, eu queria que você citasse pra gente as iniciativas, né, que esse grupo promove a igualdade de gênero aqui na CBRE e nos contasse um pouquinho dessa iniciativa. Bom, o Women's Network Group é um grupo que já existe há 25 anos, fez 25 anos no ano passado, né? Já na CBRE como um todo, né? Começou na CBRE nos Estados Unidos, foi se espalhando por diversos países. Aqui na América Latina, os precursores foram o Brasil e o México. Aqui no Brasil, na verdade, ele começou de um formato um pouco caseiro. Quem foi o precursor, na verdade, do grupo foi o Walter Cardoso, que implementou um pouco desse grupo de uma forma, num formato com as poucas mulheres que a gente tinha, uns 10, 12 anos atrás, né? E aí esse grupo ele foi se desenvolvendo, foi ganhando corpo aqui no Brasil. A gente tem mais de 250 membros aqui no Brasil. E assim, basicamente são ações, a gente promove uma série de eventos e uma série de ações junto às mulheres, as lideranças da empresa, juntamente com as lideranças da empresa. Isso é muito importante ser dito, né? Sem respaldo da liderança nada acontece, né? Então a gente precisa ter sempre esse respaldo da liderança, nós temos. A gente promove ações e eventos muito voltados para desenvolvimento profissional, desenvolvimento pessoal, saúde da mulher, promover empoderamento das mulheres da nossa empresa, dar voz às questões femininas dentro da nossa empresa. São eventos para mulheres, mas dos quais todos estão sempre convidados, né? Entender, tem muitas das palestras que é fundamental. A gente teve uma situação muito interessante no ano passado. A gente fez uma palestra sobre um tema extremamente específico, que foi endometriose. E alguns meninos entraram, alguns meninos participaram. E um desses meninos que participou, por ter ouvido a palestra, identificou na família dele um caso. Esse tipo de coisa acontece bastante, essas trocas, né? Então, esse é o objetivo do grupo, é promover essas trocas. E eu acho que o mais legal de tudo, na minha opinião, com relação ao grupo, é essa conexão, é promover a conexão entre as mulheres. Hoje, nós somos em 4 unidades de negócio aqui no Brasil, a gente está espalhado pelo Brasil inteiro, aqui em São Paulo em 3 escritórios, então assim, de maneira geral a gente acaba ficando um pouco espalhada, né, as mulheres acabam ficando um pouco espalhadas, então acho que a ideia do grupo é justamente conectar essas mulheres, promover essa troca, né, divulgar que existem mulheres, bastantes mulheres na empresa, hoje somos 45% do quadro de funcionários da CBRE aqui no Brasil. Então a gente precisa se conectar, se ouvir e trazer exemplos, né? Acho que a gente faz muita roda de conversa, a gente dá muito espaço, né, para abrir mesmo essas causas femininas para que essa troca aconteça e para que essas mulheres tenham referências dentro da empresa com relação a diversos temas profissionais e pessoais, como eu falei, né? E já que a gente está falando de networking, né, e dessa troca entre nós mulheres, esse apoio mútuo em que a gente tem aqui, né, como você entende que isso pode impulsionar as carreiras das mulheres aqui? Então, a questão do networking, eu acho que mais do que você gerar essa conexão entre as mulheres, é você mostrar que existem mulheres que passam pelas mesmas coisas que você passa, né? É muito essa questão, eu acho que tem muito a ver com essa questão da sororidade feminina, que é algo que a gente está sempre tentando promover através do Women's Network Group, né? Ou seja, você é uma mulher, você tá ascendendo, tá se colocando numa posição de liderança, você está abrindo espaço, você tem obrigação de puxar as próximas, né? Eu, pelo menos, enxergo dessa forma. Eu acho que é muito esse o objetivo do grupo, como a gente estava falando, e eu acho que o grande papel do networking na carreira feminina tem muito a ver com isso também, né? Criar referências femininas, né? Eu acho que aqui, particularmente na CBRE, já há 2 anos eu venho aprendendo muito com a Daisy a fazer isso. Eu acho que a Daisy é a rainha do networking aqui. E ela salva diversos eventos nossos. A gente precisa, eu preciso de uma assumidade no assunto tal para falar sobre assunto tal. A Daisy conhece, a Daisy traz. Então, isso é importantíssimo para o crescimento profissional, né? E, lógico, networking, a gente não fala só na carreira feminina, mas na carreira de qualquer pessoa é absolutamente fundamental. Mas eu acho que, no caso das carreiras femininas, quando a gente não tem um exemplo, né, como a Raquel estava falando, às vezes a gente não tem. Eu, particularmente, não tive uma referência feminina aqui dentro da CBRE que eu olhava e falava, eu quero ser que nem ela, né? Como a Daisy trouxe aí, uma mentora super importante. Eu tive homens também. Sim. Mas a troca com eles, ela é limitada, né? Como a Raquel falou, é diferente. A troca, ela é muito profissional, né? Sim. Ele não enfrenta as mesmas questões que você enfrenta. Então, eu acho que o networking, no caso da mulher, é importante você se conectar com outras mulheres do setor para que você tenha uma referência, né? Muitas vezes, de como agir numa reunião difícil. E, Má, como que a cultura organizacional, ela pode influenciar a trajetória das mulheres no nosso mercado imobiliário? Eu acho que, assim, a gente está num mercado que ainda é
predominantemente masculina. A gente ainda tem muito espaço a ganhar ainda, como eu falei, a CBRE hoje tem 45% do seu quadro de funcionário composto por mulheres, e assim como as outras empresas do mercado, a gente vem crescendo, e eu acho que mais do que dar espaço para as mulheres, é dar espaço para essas mulheres crescerem também, e não só para as mulheres, mas eu acho que para diversidade aflorar dentro dessas empresas também. A gente precisa ter nesses ambientes, né, nesses ambientes corporativos, espaço para diferentes pontos de vista, diferentes formas de pensar. Eu acho que isso está mais do que comprovado, né, por diversas grandes empresas que vêm implementando isso ao longo dos anos, a importância que isso tem, inclusive financeiramente para essas empresas, né? O ganho financeiro disso é enorme, porque, claro, cabeças diferentes pensando o mesmo problema vão trazer soluções diferentes para esse problema, né? Sim. Então, eu acho que as empresas, de maneira geral, e hoje a gente está muito mais avançado do que há 20, 30 anos atrás, como a Raquel e a Daisy estavam falando, a gente já está muito mais avançado, mas a gente ainda tem muito a avançar, né? A gente não pode esquecer que além dessa questão, essa bandeira feminina, vamos dizer assim, né, da gente ganhar esse espaço de liderança no nosso mercado, no mercado imobiliário, a gente também tem que pensar na questão da diversidade como um todo, né? Então, sim, ter negros, ter população LGBT, ter PCDs, enfim, a gente ter essa diversidade cultural, pessoas de diferentes formações, vindas de diferentes backgrounds, exatamente. É absolutamente fundamental para o crescimento de qualquer empresa, e eu acho que o real estate não é diferente. A gente tem que caminhar nesse sentido. E aí, para fechar esse bloco aqui, eu queria trazer uma pergunta mais pessoal. Queria que você contasse um pouco da sua trajetória, né? Queria que você me contasse uma conquista que você teve ao longo aí da sua jornada e como você alcançou e o que te faz ter muito orgulho dela. Eu me formei como arquiteta, mas eu sempre almejei trabalhar numa organização maior e vir para o ambiente corporativo. Eu nunca quis me prender a escritório de arquitetura, embora seja algo que me dê uma satisfação muito grande. A arquitetura, eu sou apaixonada por arquitetura até hoje, né? Minha paixão por arquitetura não desapareceu porque estou num ambiente mais corporativo hoje. Me fez buscar programas de trainee, de estágio aqui em São Paulo, logo que eu me formei. Então, por volta de junho de 2009, eu vim para a minha primeira dinâmica aqui na CBRE. Eu tinha algumas outras empresas das quais eu estava participando de processo seletivo também. E eu fiz essa dinâmica aqui, já estava me preparando para ir embora. E aí o Fernando Terra, que até hoje é meu diretor, sabia que eu era de fora de São Paulo, mandou me chamar, me ligaram no hall, eu estava no hall lá do Birman, mandou me chamar, eu subi, ele falou, não, a gente vai te entrevistar hoje, porque a gente sabe que você vai ter que ir, senão você vai ter que voltar, tal. Eu já fiz a entrevista, na semana seguinte eles já me falaram que eu tinha sido selecionada, e aí eu comecei na CBRE em julho de 2009, eu comecei na área de representação de ocupante de escritório, né, e aí eu permaneci na área de ocupante de escritório até novembro, se eu não me engano, de 2015, que foi quando surgiu a oportunidade de eu assumir a área de representação de ocupante industrial e logístico, né, e aí, assim, vai tá com medo, vai com medo mesmo, né, foi um desafio que eu abracei, assim, um mercado totalmente novo, completamente né? diferente. Eu tive que aprender muita coisa do zero. Eu tive muitos desafios, assim, com relação à equipe. Era uma equipe muito jovem quando eu entrei. A B já estava nessa equipe. Era uma equipe jovem e eu estava, de repente, entrando em cima de algumas pessoas que não né, da nossa cultura organizacional aqui. Então, foi uma quebra disso, você entrar, de repente, acima de uma pessoa que já está há mais tempo naquele mercado, enfim. Então, foi bastante desafiador para mim, mas eu acho que nesse momento, e eu acho que é um momento que é importante salientar, que eu tive o apoio de novo, né, 2 referências, nesse caso, masculinas para mim. O primeiro deles, sem dúvida, o Fernando Terra, que foi a pessoa que me contratou e que sempre é o meu mentor aqui dentro, me deu esse desafio e sempre falou para mim, não, eu tenho a certeza absoluta que você vai conseguir, então segue, eu tô aqui, eu vou te ajudar. E o Walter Cardoso, que é o nosso ex-presidente, que também sempre falou para mim, cara, não tem desafio grande, vai lá e faz, eu tô aqui, você tá respaldado, você vai conseguir, a gente tem confiança no teu trabalho. Então, acho que foram essas 2 pessoas, assim, que me depositaram essa confiança, né, para que eu pudesse seguir. Bom, e aí, em 2016, né, que logo na sequência, logo depois de eu ter assumido a área, eu engravidei, foi uma gravidez não planejada, foi, assim, para mim foi
eu fiquei super desesperada na época, falando das reações que a gente tem, né? Primeira pessoa que eu liguei, lógico, depois de ter falado pro meu marido e tudo mais, foi o Fernando Terra. Porque eu falei, e agora? Como é que vai fazer? Eu acabei de assumir a área, engravidei, meu Deus do céu. Isso foi uma semana antes do meu casamento. Eu me casei em abril de 2016. E durante esse mesmo ano, enquanto eu estava lidando com esses temas aí relacionados à minha gravidez, assumi a área, era tudo super novo, eu perdi o meu pai e 3 meses depois eu perdi minha mãe. Então foi um ano, assim, que eu tive que me reconstruir como ser humano, como profissional, tive que achar forças para me construir como mãe. Era um papel que, para mim, assim, foi totalmente inesperado. Então foi um divisor de águas, né? E nesse momento eu acho que, de novo, eu pude contar com o apoio de muita gente aqui dentro, né? Não tenho nem palavras para agradecer. E aí, a partir daí, enfim, a vida que segue, vida reconstruída, né? Eu acho que você me perguntou com relação a conquistas, eu acho que desde 2015 a nossa área triplicou de tamanho. Então, eu acho que essa é a conquista, uma das conquistas das quais eu mais me orgulho, juntamente com a composição do time, que eu acho que foi um time que, naturalmente ou não, é um time bastante feminino. Acho que foi um dos primeiros times predominantemente femininos, com mais mulheres aqui da empresa. E é um time do qual hoje eu me orgulho muito, assim. Foi um desafio no começo, como eu falei, ter montado esse time, as pessoas, terem permanecido nele. Eu acho que a gente ter cultivado esse time, agradeço muito a B por isso também. Como é importante ter mulheres do lado também, né? Mulheres que te entendem, e eu acho que a gente foi construindo essa relação aí ao longo dos anos, e foi super importante para a gente construir o time também, e contar com essas mulheres da minha equipe é muito maravilhoso. Com os homens também, são poucos, mas hoje a gente pode contar com eles também, sem dúvida. Então eu acho que são as duas coisas das quais eu mais me orgulho enquanto legado profissional, eu acho, né? Foi esse crescimento super importante da área, a formação desse time, que hoje é um time meu super já sênior e tudo mais, com essas mulheres incríveis. E eu acho que, pessoalmente, a gente fala muito de família, né? Foi ter formado a minha família, porque em 2016 eu tive o Felipe, em dezembro, né? E a Helena veio 1 ano e 8 meses depois. E assim que eu descobri a gravidez da Helena, a gente estava no Business Plan, eu estava apresentando o Business Plan, a minha promoção de gerente foi anunciada, junto com a sua, inclusive, né? E então eu fui promovida grávida. Então, assim, vamos para o outro, quem sabe agora. Eu acho que vamos produzir outro, quem sabe agora, né? A gente quer essa próxima barreira, né, Deise? Não, mas enfim, mas me orgulho muito, acho que dessa família que eu consegui construir no meio de tudo isso também. E hoje, né, eu acho que juntamente com o Felipe, essas nossas funcionárias com mais tempo de casa são mulheres, né? Então, essa foi uma conquista também, né? Acho que a gente contribuiu bastante para esses 45% que a gente tem hoje aqui. A nossa área, especificamente, a gente levantou essa bandeira, né? Então, acho que foi um belo achievement aí profissional, sem dúvida. A retenção de talento, sem dúvida, é uma conquista, né? Porque a gente que convive aí com diferentes gerações, a gente vê o quanto isso é difícil, né? Como as gerações mais novas pensam diferentes, tem muitas vezes conquistas, valores, referências diferentes, então ter essa retenção feminina tão grande na sua área é admirável. Parabéns pela trajetória, Má. Bom, eu tenho certeza que cada uma aqui tem grandes inspirações femininas, né, para poder pensar, falar e seguir. E acho que no meu caso, eu queria muito falar do exemplo da minha avó, né. Eu tive a oportunidade de conviver até os 104 anos dela, que foi uma grande mulher trabalhadora, uma mulher de muita garra, e a minha mãe, que hoje é o meu maior exemplo de virtude e de fé, né. Mas eu acho que eu queria trazer aqui hoje uma inspiração internacional, porque eu acabei de terminar um livro sobre Margaret Thatcher. Ela foi, enfim, a primeira ministra do Reino Unido. Imagina aquela época, né, década de 70, 80, o que ela não viveu. E nesse livro teve uma parte muito curta, mas que me tocou muito o coração, em que ela falou que aos 9 anos ela ganhou um prêmio na escola. E aí, quando ela foi receber esse prêmio, ela agradeceu e falou: "Não foi sorte, eu mereci." Né? E na verdade a gente tem muito isso, a gente se dedica muito, né? Então a gente tem que sempre se lembrar dessa dedicação, esse empenho com que as mulheres fazem as coisas, né?
E não ter vergonha de dizer. Exatamente. A gente fala pouco, né? Eu acho que a mulher fala pouco. E pensando até nos dias atuais, né? Eu gosto muito da Cris Junqueira, cofundadora do Nubank. Ela, enfim, é um exemplo, né, de dedicação profissional. Ela é extremamente dedicada no que ela faz. E como mãe também, ela tem valores que são muito semelhantes aos meus. E ela fala uma coisa muito interessante. Ela fala como é importante você focar no seu. Né, fazer o que você tem que fazer muito bem feito. Isso é tão simples, mas tão poderoso, né? Se cada pessoa, independente de homem ou mulher, lembrasse desse tema, eu acho que o trabalho ou o seu papel como mãe, como pai, seria muito melhor, né? Se você tá 100% naquilo que você está fazendo, eu acho que tudo flui bem, né? Faça o seu melhor onde você estiver. E agora eu queria abrir o quarto bloco para falar um pouquinho com a Beatriz de inclusão. Queria falar um pouco sobre diversidade, tecnologia e também falar sobre o futuro. Qual a importância de criar um ambiente de trabalho inclusivo e diversificado? Primeiro, obrigado por ter me convidado, gente. Vocês todas são inspirações para mim aqui dentro, né? É importante um ambiente de trabalho inclusivo e diversificado porque você precisa se reconhecer. Então, é importante você ter um reconhecimento, você olhar outras pessoas que são semelhantes a você. Eu acho que antigamente, quando a gente entrava aqui, a gente não conseguia enxergar tantas pessoas. A gente está tentando melhorar cada vez mais isso. Então, quando as pessoas veem, elas se reconhecem, aqui fica mais fácil, elas veem que a empresa está olhando para esse lado, elas se tornam mais leais à empresa também. E eu acho também quem está trabalhando já, e quando você vê todas essas pessoas diferentes entrando, né, você faz com que as pessoas sejam mais empáticas também. Você começa a entender o outro lado, você começa a ver que não é só ou como você vive que é vivido, né? Então, eu acho que é importante por conta disso, para as pessoas se reconhecerem e se sentirem tranquilas e seguras aqui dentro. E como é a sua visão sobre o futuro, quando a gente pensa no mercado imobiliário e com essa crescente participação feminina que nós vemos? Acho que a primeira coisa seria quebrar esse padrão aí, que achar que é só um mercado masculino. Que não é mais, já foi. Entendo que já foi nos anos atrás, hoje em dia não é mais um mercado masculino, né? A gente tem tantas mulheres hoje em dia aqui dentro, mas eu acho que é importante também as mulheres, justamente, acho que várias coisas que cada uma te falou aqui, né? Eu acho que a mulher, ela escuta mais, ela tem uma audição mais positiva, né? Ela quer entender o que está acontecendo, elas se preocupam mais com o que está acontecendo com as pessoas, elas deixam o ambiente um pouco mais tranquilo também, as pessoas se sentem mais seguras, que elas podem mostrar o que está acontecendo, o que elas estão sentindo. Então, eu acho que com o tempo que vai passando, eu acho que a gente vai ver cada vez mais mulheres e tornar o ambiente mais positivo para todo mundo que está aqui. Obrigada, Bê. E agora, para concluir, eu gostaria que cada uma de vocês encerrassem com uma mensagem final para quem nos assiste. Eu acho que a minha mensagem seria não deixar de ser quem vocês são. Eu acho que essa é a mais importante, né? Se você tiver que deixar de ser quem você é para você pertencer ao ambiente, você não está no lugar certo. Então, eu acho que a gente tem que ser quem a gente é, eu acho que cada uma aqui é quem é, então vai dar certo. Você sendo você, vai dar certo, tudo vai ser reconhecido e não precisa mudar para se adaptar a nada. Bom, a minha mensagem, eu gostaria de passar essa mensagem adiante para mulheres, né, principalmente mulheres do setor que nos assistem. Eu acho que a Bê muito bem falou, né, eu acho que já passou a fase em que a gente... é um ambiente só masculino. Continuamos sendo ainda predominantemente masculinos, mas já temos mulheres. E eu queria muito que essas mulheres que continuam crescendo, né, no nosso setor, que elas continuem levantando essa bandeira. Eu acho que a gente precisa continuar galgando mais espaços aqui, levando em consideração tudo que foi falado. Eu acho que a questão da autoconfiança, como a Bê falou, a questão de você se reconhecer, você... né, acreditar em você mesma, em quem você é, seguir crescendo dessa forma, mas se lembrar sempre de puxar quem está do seu lado, puxar quem está embaixo. Eu acho que a gente nunca esquecer dessa sororidade, da importância que isso tem, do quanto isso é poderoso na vida das pessoas. E você, Raquel? Olha, eu acho que uma coisa importante que eu vejo, eu acho que existe aquela coisa de que a mulher, ela se cobra demais. Então, vamos se cobrar menos, né? Você é uma boa mãe, você é uma boa profissional. E se aparecer um novo desafio, vai. Você não precisa estar 120% pronta para poder assumir um novo desafio, né? Talvez esse momento nunca chegue, né? Você nunca esteja pronta. Exato. Então, assim, você provavelmente lá pelos 70%, 80% já deu, vai. Você vai conseguir. Se joga que vai dar certo, sabe? Eu acho que isso é um recado muito importante para quem está começando a carreira, porque é isso, a mulher se cobra demais. Sim.
Não, e eu um pouco na linha que vocês falaram, cara, tu é capaz. Eu acho que tem que entender que tu é capaz. Tipo, não precisa gritar, não precisa fazer isso, confia e vai. Não precisa achar que tá pronta, que vai surgir um momento a coisa, que tem uma receita mágica. Vai, aceita e te atira e vai lá. E olha os pratinhos, velho. Não se atira lá, deixa cair tudo, pelo amor de Deus, né? Vai os pratinhos junto no bote. Sim, sim, ótimo. Obrigada, meninas. Agradeço a cada uma pela participação, pela presença. Agradeço ao nosso time de marketing, em especial as nossas mulheres, Vanessa, Sabrina, Marcele e Larissa, muito obrigada. E por fim, agradeço a você por acompanhar esse vídeo até o final. Se você ainda não segue, te convido a seguir a CBRE Brasil nas redes sociais e também curtir esse vídeo. Até a próxima!